segunda parte. Porque no dia 4, o pastor Everson obviamente vai estar conosco, vai estar ministrando, e no dia 11 eu trago a segunda parte dessa ministração em nome de Jesus, se assim acontecer, se Jesus não voltar antes. Querido, então, por que vencendo o legalismo por meio de Cristo? Legalismo, nós já sabemos, é aquele conjunto de regras que tenta aperfeiçoar o ser humano, que tenta fazer o ser humano melhor, que tenta justificar a vida do ser humano, que tenta justificar o ser humano diante de Deus. Olha, faz isso que você vai ser melhor, faz aquilo que você vai encontrar salvação. Olha, se você subir a escadaria da penha de joelho, Deus vai perdoar os seus pecados. Olha, se você acender vela, fizer isso ou aquilo, mandingas espirituais, já ouviram dizer? Mas eu quero dizer para você o seguinte: a única coisa que justifica o homem, a única coisa que santifica o homem, a única coisa que dá acesso para o homem a Deus é Jesus Cristo. Então a igreja precisa realmente vencer alguns tabus por meio de Cristo. Porque Paulo, quando ele escreve algumas coisas para uma determinada igreja, ele estava realmente querendo mostrar para aqueles irmãos o seguinte: queridos, vocês não precisam se esforçar para ser santo. Vocês não precisam se esforçar para se santificar. Vocês precisam crer. Vocês precisam exercitar a palavra. Vocês precisam ter intimidades com Jesus. Vocês precisam ter relacionamento com Jesus. Enfim, eram outras coisas que a igreja precisava fazer e não o que eles estavam fazendo. Então, às vezes, a gente se pega fazendo algumas coisas achando que isso vai evoluir a nossa espiritualidade, querido. Glória a Deus pelo seminário de oração, que é um dos mecanismos que Deus usa, que Deus deu à igreja para que esse crescimento ele vá acontecendo, a oração. E qual é o outro, pastor? O exercício da palavra. Amém? Você pode dizer comigo: oração e palavra. Esses são os dois mecanismos mais importantes que a igreja precisa para ter um crescimento em maturidade diante de Deus. Não precisa de mais nada. Amém? E a palavra que embasa esse tema está em Colossenses capítulo 2, versículo de número 6, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver. Continuem. Vê que o apóstolo não fala assim, vocês vivam nele, mas façam outras coisas. É só viver nele. É só colar nele. Fala para o seu irmão, cola em Jesus. Gente, colhe em Jesus. Sabe por quê? É nele que a gente vai encontrar resposta e solução para tudo. Uau! Pastor, para onde eu tenho que ir? Para os braços de Cristo. O que eu tenho que fazer? Agarrar a Cristo. Mas o que? Fica sentado, igual Maria ficou, ouvindo Cristo falar. Quantas pessoas não estão precisando sair daqui nessa noite de braço dado com Jesus? Eu estou falando sair de braço dado com Jesus, não estou falando de sair comprometido com a igreja, porque você é a igreja. De braço dado com Jesus, você vai ser a melhor igreja do mundo. Uau! Caraca! Sabe por quê? Quando a gente se reúne aqui no templo, a igreja está incendiada. Incendiada. Agora, quando a igreja está agarrada com Jesus, a igreja, que eu digo, eu sou a igreja, Jesus está aqui. Quando eu estou agarrado com Jesus,
eu particularmente estou acendendo as minhas chamas de amor por Ele. Humanamente falando, as pessoas gostam de estar próximo de pessoas influentes, não é? É ou não é? Pessoas importantes, é ou não é? É. Você conhece uma pessoa que pode elevar o seu nível profissional? O que você vai fazer? Vai colar com ela, não é? Vai fazer, isso é fato. Isso é fato. Você conhece uma pessoa na sua universidade, na sua escola, que saca um pouco mais de matemática do que você? O que você vai fazer? Vai colar com ela. Né? Né, pessoal? Né? Não é? É. Eu sei que é. Que eu fazia isso. Agora, para quê? Olha, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, eu já recebi. Quantos aqui já receberam Jesus? Mas olha só o que Paulo fala para a igreja: continuem, não parem. Tem gente que começa e para. Por quê? Já aceitei. Tá bom. Ei, já cheguei no lugar que eu queria. Não, filho, não chegou não. O apóstolo Paulo fala assim: gente, olha só, assim vocês já receberam. Agora continuem. 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 Avancem. Tem mais. Não para por aqui. Existem coisas melhores. Existem coisas maiores. Como a gente cantou, tem gente que chegou na água na canela e parou. Outros foram até o joelho, pararam. Outros foram até a cintura e pararam. Jesus quer cobrir você, querido. Jesus quer que você nade no rio da glória de Deus. Jesus quer que você nade, não quer que você ande. Jesus quer que você viva o extraordinário, não o ordinário. Jesus quer que você viva o sobrenatural e não o natural. Porque quando você para, você está no natural. Já deu o primeiro passo, tá bom, vou ficar por aqui. Aí sabe o que acontece? Você começa a receber uma carga de informações que não vão fazer com que você cresça espiritualmente, muito pelo contrário, acaba ficando confuso. Acaba ficando confuso. Aí começa a entrar as regras, começa a entrar as leis, começa a entrar os porquês, começa a entrar um monte de coisa que vai fazer você parar literalmente e não continuar avançando. Então, eu quero compartilhar com você os 4 meios pelos quais vencemos. Os 4 meios pelos quais vencemos. O primeiro meio: enraizados nele. Você pode repetir comigo? Quem gosta de plantar aqui? Quem gosta de plantar? Então você sabe que quando você planta, é claro, é óbvio, isso é natural. Aquilo que você plantou vai criar raízes, certo? E dependendo da raiz, dependendo de como for, se você quiser remover aquela planta dali, você tem que fazer uma escavação, não é isso? Tem que cavar, tem que trabalhar, cuidar, aquela coisa toda, para que você não danifique a raiz. Mas preste atenção nessa colocação do apóstolo Paulo, quando ele fala assim: olha, continuem a viver nele. É interessante a gente perceber que a raiz de uma árvore, ela nunca para de crescer. Quantos aqui já perceberam isso? A raiz de uma árvore, ela nunca para de crescer. Dependendo da árvore, a raiz ela se estende, vai para todos os lados. Tem outras que elas descem. Qual tipo de raiz é a sua? A que se espalha ou a que se aprofunda? Pastor, por que a pergunta? Outro dia eu estava conversando com meu jovem filho, Jailson, e a gente estava falando justamente sobre isso. Você ventou muito forte, uma árvore enorme, ela caiu.
E você vê lá aquele monte de galho suspenso assim, no caso, as raízes, né? Caiu. Ela não quebrou, ela foi arrancada pela raiz com o vento. Ela ficou de pé por um bom tempo, mas quando o vento veio forte, acabou derrubando aquela árvore. Aí eu perguntei para ele assim: você já viu algum vento derrubar alguma palmeira, a imperial? Alguém já viu? Por quê? Ao mesmo tempo que ela cresce para cima, a raiz dela cresce para baixo. Quanto mais alto ela fica, mais profunda é a sua raiz. Então, baseado nisso, eu quero dizer para você o seguinte: comece a crescer em Cristo, porém aprofundar as suas raízes espirituais nele. Não espalhe raízes espirituais para todo lado, querendo fazer e tal. Ponha o foco numa única coisa: eu quero crescer em Cristo para que Cristo seja visto na minha vida. Eu não quero sair espalhando uma coisa que eu não tenho certeza que eu tenho. Eu quero ser aquilo que as pessoas vejam que eu sou. Aí o apóstolo Paulo, ele libera uma palavra no versículo de número 7, em Colossenses. A palavra está toda baseada nesse livro, que ele diz assim: enraizados e edificados em quem? Nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Veja que o apóstolo, ele fala enraizados e edificados. Ou seja, não é só ter solidez na fé, é crescer na fé. Então, como é que eu venço o legalismo, pastor Célio? Enraizando a sua fé em Cristo e crescendo no conhecimento de Cristo. Você pode repetir comigo? Enraizando a minha fé em Cristo e crescendo no conhecimento de Cristo. Você fica livre. Imunidade. Quem tomou a vacina aí da febre amarela? Por que você tomou a vacina da febre amarela? Foi só a reação, Vaz. Foi só a reação. A vacina era para quê? É para te proteger. Não é para te proteger? É para te proteger. Fala, doutora Miriam. É para te proteger. É para dar resistência ao seu organismo contra esse vírus aí, da febre amarela. Aí quando você está enraizado e edificado em Cristo, você está também imune ao legalismo. Você está imune às regras e às filosofias vãs. Porque quando Paulo libera essa palavra, logo no versículo 8 ele fala assim: olha, para que vocês não sejam envolvidos às vãs filosofias e às conversas infrutíferas. Ou seja, existem as vãs filosofias e as conversas infrutíferas que tentam arrastar você para longe de Cristo. E coloca você num ambiente do não pode, não pode, não pode, tem que ser assim, tem que acender vela, tem que fazer assim, fazer assim, fazer. Querida, eu não estou dizendo aqui que em Cristo você pode sair por aí fazendo umas pá de coisa. Pega a visão. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em Cristo, eu e você, nós temos o direcionamento certo do que fazer. Em Cristo. Por quê? Por quê? Porque a preocupação do apóstolo com a igreja era justamente essa: misturar as coisas. Misturar as coisas. Então ele fala o seguinte: olha, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem liberado para a gente nesse lugar.
palavra que tem nos edificado, palavra que tem nos sustentado, palavra que nos tem feito olhar Deus de uma outra forma, ou seja, aquele Deus cuidador. Senhor, muito obrigado por cuidar de nós. Muito obrigado por cuidar de nós. E o segundo meio é receber a plenitude dele. Recebendo a plenitude dele. No versículo de número 9, não está aqui, o apóstolo fala para a igreja o seguinte: olha, em Cristo habita corporalmente toda a divindade habita em Cristo, a plenitude de toda a divindade. Aí, olha o que o apóstolo fala para a igreja é de quem? De Cristo. Fala comigo, a igreja é de Cristo. Por quê, irmãos? Cristo não é o cabeça? Amém? Você concorda comigo, sim ou não? Concorda que Cristo é o cabeça, amém ou não amém? Amém? Se Cristo é o cabeça, eu e você fazemos parte do... Opa! Então, se Paulo diz que a plenitude da divindade, ela habita corporalmente em Cristo, que é o cabeça, essa mesma plenitude, querido, está em mim e em você. Olha para o seu irmão, veja a plenitude de Cristo nele. Veja a plenitude de Deus na vida dele. Querido, você tem a plenitude de Deus na tua vida. Você não precisa de ser mais completado por nada, já está completo. Ei, é pela fé. Veja que Paulo, ele trata isso como algo natural. Se tem em Cristo a plenitude da divindade de Deus, nós como corpo, recebemos isso automaticamente. Isso também habita em nós. Nós também temos a plenitude da divindade de Deus, porque estamos ligados a Cristo, que é o cabeça. Então não existe nada e ninguém que nos remova desse ambiente, porque estamos ligados nele. Estamos ligados nele. Uau! Mas olha, eu sinto muito, ainda tem gente que fica procurando espaço nos braços de Deus. Se você ainda não tem certeza que está nos braços de Deus, você está onde, filho? Você está onde, filha? Está onde? Olha o que diz o versículo 10, a meu e a seu respeito. E por estarem nele, fala, eu estou nele. Aponta o dedão para esse crente aí que está do seu lado e fala assim, você está nele. Você está nele. Aí olha o que o apóstolo Paulo continua a dizer. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, conclui comigo o versículo. Vocês, olha o que ele diz, vocês receberam, não disse que receberia, ou seja, já tem. Bate no peito e fala assim, eu já estou pleno de Deus, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho que fazer é viver nele. Viver nele. E quando a gente vive nele, a gente sabe onde estamos, com quem estamos e o que fazemos. Sabe por quê? Porque estamos no melhor lugar. Qual é, pastor, o melhor lugar na igreja? Não, filho, não é na igreja. É nele. É nele. Lembra que eu falei das pessoas influentes? Às vezes você tem o maior prazer de estar do lado das pessoas influentes, e você acaba se tornando parecido com aquela pessoa influente. Mas quando a gente está nele, a gente se parece com ele. Quando a gente anda com ele, a gente fica mais parecido com ele.
a gente fala igual a Ele, a gente pensa igual a Ele. Por quê? Porque a plenitude dEle está em mim, está em você. Lembra que o pastor Eberson ministrou aqui no domingo passado que o reino de Deus não é visível? O reino de Deus não é visível. O reino de Deus não habita aqui, ali ou acolá. Ele está onde? Está em vós, está em nós. O que é o reino de Deus, pastor Sérgio? É a plenitude. A plenitude. Na plenitude não tem enfermidade. Na plenitude não tem sofrimento, não tem dor, não tem desgraça. Existem os percalços da vida, como ser humano nessa terra nós passamos. Mas em relação a tudo isso, nós sabemos que existe um Deus que é mais poderoso do que qualquer outra coisa, e que nos auxilia nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, e que nos dá o escape. Porque existe uma plenitude da divindade corporalmente habitando em mim, habitando em você. E às vezes a gente fica tão fragilizados com relação a isso, achando que isso não é verdade. A Bíblia está dizendo que é assim. Pastor, mas está falando daquela igreja. Mas aquela igreja não era melhor do que eu, nem melhor do que você. Porque da mesma forma que aquela igreja creu em Jesus, eu creio, você também crê. E se cremos, assim acontece comigo, assim acontece com você. A plenitude do Deus Todo-Poderoso habita em nós também. Mas aí, não vai ser o pregador, não vai ser simplesmente o fato de estar escrito na Bíblia que vai fazer você viver isso. É a sua fé, a certeza de que isso também serve para você. E é isso que a igreja precisa entender de uma vez por todas, que todas as promessas de Deus a respeito da igreja, elas não irão acontecer. Por quê, pastor, que elas não vão acontecer? Porque elas já existem. E pela fé nós as materializamos. Todas elas já existem, já são concretas, são objetivas. Pastor, mas eu não vejo nada. Por quê? Porque nós oscilamos. Somos como uma árvore que tem as suas raízes espalhadas, que quando o vento vem, a gente balança para um lado, a gente balança para o outro, e num momento distante a gente tomba na fé. Mas quando a gente se comporta como uma palmeira imperial, o vento vem, a gente vai lá embaixo, depois volta. O vento vem, a gente vai lá embaixo, mas depois volta. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque a plenitude de Deus habita em nós. E isso faz a diferença. E isso faz a diferença. Mas sabe o que distrai muita gente? Distrai. E muita gente não se apropria dessa palavra, não toma posse dessa palavra. Sabe por quê? Porque querem ver. Querem ver. Você não precisa ver, filho. Você não precisa ver, filha. Você precisa crer. 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 Aí eu disse aqui, a igreja precisa voltar a crer. A igreja precisa voltar a crer. Quem disse para aquelas pessoas que estavam reunidas na casa de Maria, em Atos capítulo 12, quando Pedro está preso, prestes a ser morto, e que a igreja se reuniu e orou por ele? Tiago, no instante pela manhã, já tinha morrido a fio de espada, decapitado. Pedro seria o próximo no dia seguinte. Mas a igreja, diz a Bíblia, a igreja está aqui ou já foi embora? A igreja fazia intensa oração em prol da vida de Pedro. E quando deu o entardecer, ao cair da noite, uma das servas da casa, ela escuta e olha pelo olho mágico e tem uma visão. Ela pensa que é um anjo. Aí Deus fala assim: não é anjo, é o meu servo que foi liberto
pela oração de vocês, porque vocês creram. Eu estou dizendo, igreja, que nós precisamos voltar a crer. Eu não estou dizendo que você precisa ver, você precisa crer. Crer com o dinheiro no bolso é muito fácil. Agora, crer do Rango Kid é que é difícil. Crer quando está na beira da praia tomando banho de sol é muito fácil. Eu quero ver, crer, quando a barriga estiver roncando. Aí a gente bate no gabinete. Pastor, me socorre. Porque quando Deus está falando, está além, está aleatório, está distante. E aí vem o diabo e rouba a palavra. Essa é uma palavra. Não porque eu estou ministrando longe de mim. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus sabe do meu coração. Mas quando eu saio daqui, eu penso em todo o tempo viver o que Deus ministrou para mim. O que Deus ministrou para mim. Eu vou caminhar nessa palavra. Vou caminhar nessa palavra. Viver essa palavra. Porque está escrito: continue, 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 continue. O terceiro meio: sepultados e ressuscitados nele. Paulo, ele então faz essa colocação baseada em quê? Quando a gente confessa Jesus, diz a Bíblia, que nós morremos para o assim deveria de ser, morrer para o mundo. Fazemos a consolidação, somos batizados, sepultamos quem? A velha, deveria de ser, mas o mesmo conselho que o apóstolo Paulo dá para essa igreja em Colosso. Por quê? A primeira mão, quando Epafroditos funda essa igreja, não foi Paulo, foi Epafroditos, só tinha gentil, não tinha nenhum judeu. E os gentios, naquela época, eles criam na pregação do evangelho de uma velocidade tão intensa, que eles se apaixonavam por Jesus em primeira mão. Mas aí o que aconteceu? Pela dispersão, em um certo período, alguns judeus foram para lá, para a cidade de Colosso, e começaram a introduzir algumas regras na igreja. Começaram a introduzir algumas regras na igreja, algumas leis na igreja. Então Paulo teve que entrar com essa palavra. Querido, vocês já foram mortos na cruz, vocês já foram sepultados no batismo. Vocês não precisam fazer tudo de novo. Vocês não precisam fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. É uma vez só. A Bíblia diz que há um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Aí, olha a palavra do apóstolo Paulo no versículo 12 para a igreja. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ei, não precisa mais agora. Nós não vivemos mais aquela vida que a gente tinha anteriormente. Nós não podemos mais viver nem pensar como a gente vivia e pensava anteriormente, porque estamos vivendo uma nova vida. Estamos vivendo uma nova vida, uma nova era, um novo tempo. Qual? O da nova criatura em Cristo. Fomos sepultados
Fomos mortos e sepultados com Ele no batismo. Irmãos, não permita, olha bem para mim, entenda isso, não permita que a velha natureza dite as regras para você. Eu digo isso sem medo de errar. Muita gente, graças a Deus que aqui não tem isso, graças a Deus, é numa outra igreja, que as pessoas querem agradar a Jesus, querem viver Jesus como viviam quando adoravam imagem de escultura. Querem fazer promessa para Jesus e de repente achar que Jesus vai se deixar levar por uma conversinha fiada de que Jesus, se você me der hoje, amanhã eu faço melhor para você. Jesus, se você mudar a minha vida, eu prometo que eu mudo o meu comportamento. Querido, você não precisa mais prometer nada para Jesus, porque já está consumado. Já está consumado, já foi feito. Você creu, você tomou posse, você entrou num ambiente chamado graça. E quando a gente entra nesse ambiente chamado graça, tudo que era velho se faz novo. Por quê? Por quê? Porque o poder do sangue vertido na cruz faz com que todas as coisas velhas se tornem novas. Novo homem, nova mulher, novas atitudes, novos palavreados, novos pensamentos, novas ações, tudo se torna novo. Eu não posso mais viver a minha antiga natureza achando que isso vai agradar a Cristo. Mas eu também não estou dizendo para você que você tem que ser perfeito da noite para o dia, mas você precisa almejar esse crescimento em Cristo. Lembra do que diz no versículo 6? Continuem viver nele. Eu vivo nele hoje, amanhã eu vivo em mim. Eu vivo nele hoje, amanhã eu vivo em mim. A gente vive trocando. Mas não é, se eu morri para o mundo, se eu morri para a minha vontade, se eu sepultei o velho homem no batismo, é certo de que a minha vida agora ela tem um comandante. A minha vida nova agora ela tem um comandante. Não são as regras que vão conduzir você, é o Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Não são as regras que irão me conduzir, será o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Para a gente começar a fechar, o quarto, sendo vivificados por Ele. Quem morre é sepultado e ressuscita, como eu disse, não pode continuar vivendo a velha vida. Vivificado por Ele, querido, significa receber uma vida nova por meio dEle. Quem nos vivificou não foi o homem, foi Ele. E quando Ele nos vivificou, Ele colocou em nós a vida que a gente não merecia, mas Ele nos deu. Por quê? Porque a graça dele começou a habitar em nós. Irmãos, a igreja precisa se apropriar desse tipo de palavra e entender isso. Eu sou vivificado não por meios naturais, mas por meios espirituais, e o melhor ainda, do céu. Do céu. Do céu. A minha vida não é mais terrena, a minha vida agora é celestial. Lembra do que Paulo disse? O viver para mim é o quê? É Cristo. E o morrer é o quê? É lucro. É viver Cristo. E se tiver que morrer, é lucro. Qual é o cartão de crédito mais importante que você conhece? Pode falar, fala aí. Qual é o cartão de crédito mais importante que você conhece? Isso. Não tem limite. A sua vida com Deus também não tem limite. Você já recebeu esse cartão de crédito? Usufrua. Conta direta no céu. Vivificado por Ele.
pode morrer hoje, é lucro. Mas enquanto viver, viva por Ele, para Ele e nele. Ai, Jesus, eu te amo. Bota o texto, meu caro. Aí olha o que o apóstolo disse. Quando? Pode ler? Espera aí, pausa. No 3. 1, 2, 3. Quando vocês estavam mortos em pecados e na injustiça, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. O que você vai fazer com a sua vida agora? Olha o pacote de benefício que a gente não merecia, mas alcançamos nele. Quando? Olha o que Paulo faz. Paulo faz menção do passado. Quando vocês estavam mortos, olha para o seu irmão, ver se ele está vivo. Sacode ele aí, vê se ele está vivo. Tu está vivo, crente? Tu está vivo, crente? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, quem foi que vivificou? Quem foi que vivificou? Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, tudo que tem acontecido com a raça humana ao longo da sua existência, querido, é tudo réplica, porque tudo já existe desde a eternidade, e a gente só é privilegiado porque Deus nos ama, e Ele faz com que a gente viva a originalidade do projeto dele para a raça humana aqui na terra. Então Deus já tinha um projeto de vida para mim e para você no céu, e o dia que a gente decidiu crer em Jesus, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoou o nosso pecado, nos circuncidou com Ele na circuncisão da carne. Qual foi a circuncisão da carne, pastor? A cruz. Para você que conhece, a circuncisão é um cortezinho no prepúcio ali, no órgão sexual masculino, um cortezinho só. Quantos cortes Jesus levou? Um para cada um de nós. Um para cada um de nós. Na circuncisão da carne em Cristo, a nossa incircuncisão, ela teve um fim. Aí nessa circuncisão de Cristo foi perdoado o nosso pecado, foi perdoado nossa transgressão. Nós estávamos mortos, nós fomos vivificados com Ele. Olha quanta coisa aconteceu em nosso favor em uma única pessoa, chamada Cristo. Ah, gente, não tem como você ficar indiferente no reino de Deus depois que você compreende os benefícios que você não tinha direito, mas Deus te deu. Não tem como mais você dizer que você agora não tem mais responsabilidade, que você não tem mais compromisso, que você não tem mais culpa. Querido, eu preciso olhar para a minha igreja, eu preciso olhar para o reino de Deus e me declarar: eu sou o principal responsável pela movimentação, pelo crescimento, pela evolução, pela melhora do reino de Deus através da minha vida. Eu sou o maior responsável. Por quê? Porque quem não deveria de sofrer, sofreu. Quem não deveria de morrer, morreu. Quem não deveria de ser crucificado, foi. Para quê? Para me dar vida. Se eu estou aqui é por causa dele. Se eu existo é por ele. Se eu estou vivo é para ele. Aí o crente aceita Jesus e se é batizado e fica indiferente. Gente,
Não precisamos de mais nada. Jesus já nos deu tudo. Jesus já nos deu tudo. Pastor, existem algumas coisas na minha vida que precisam ser vencidas. Vença. Vença. Sabe por quê? Passa aí, Lucas. Você pode ler? Quem consegue isso? A igreja precisa parar de brigar entre si e se superar a si mesmo. Sabe por quê? Porque não vai ser eu e nem vai ser você que vai mudar o próximo. Mas eu posso fazer com que a minha vida mude, superando os meus traumas, superando os meus medos, superando a minha timidez, superando a minha introversão, superando as coisas que me freiam, que me param, que me impedem de avançar. Eu não posso competir com você. Eu tenho que melhorar para poder te ajudar. Eu não posso competir com você. O reino de Deus não é competitivo. O reino de Deus não é competitivo. O reino de Deus, ele é conversivo. Tudo se converge para um único propósito. Qual? O crescimento do mesmo. Eu mudo. Eu luto contra as minhas próprias fraquezas. Aonde eu errei há 5 anos atrás, hoje eu não tenho mais o menor problema, porque eu não erro mais ali. Ou seja, existem coisas que eu tenho que melhorar, então eu vou me superando, eu vou vencendo. Sabe por quê? Eu não culpo Deus, não culpo igreja, não culpo pastor, não culpo irmão, não culpo ninguém. Se eu erro, o culpado sou eu. Pastor, eu errei porque o irmão, sabe, pastor, pastor, é isso aí, né, pastor? Sabe aquele irmãozinho? Então, poxa, aconteceu isso aí, né? Poxa, o outro pastor não me ligou, então sabe como é que é, né, pastor? Não fui mais na igreja. Não é competição humana, filho. É você contra você mesmo. Abandona a síndrome de Adão, a síndrome de Eva. Quem pecou? Eva. Quem pecou? A serpente. Serpente não tinha para quem jogar. Deu ruim. Veja que a síndrome, ela chegou até a gente. A competição no reino de Deus está acirrada. Homem de Deus, mulher de Deus estão se degladiando, mas aqui nesse lugar não. Eu repreendo esse espírito agora em nome de Jesus. Aqui não. Escreva isso que eu estou falando para vocês. Quando o pastor Eberson voltar, eu vou ter uma conversa com ele. Nós vamos ungir esse lugar aqui. Repreender todo espírito de divisão, todo espírito de confronto, todo espírito de disputa. Nós vamos ungir aqui esse lugar e vamos repreender, porque isso não é espírito, é demônio. É demônio. É demônio. Se eu tenho que competir, eu tenho que competir comigo mesmo. A frase de uma amiga minha de faculdade, a melhor matemática que tinha na turma. Ela, quando começou o curso, tinham 2 amigos. Um era angolano, o outro era brasileiro mesmo. Os camaradas, em matéria de conta, só tiravam 10. Ela ficava ali entre o 8 e 9. Ela falou consigo mesmo: eu vou superar a eles. E ela começou a cair para dentro, cair para dentro, cair para dentro, cair para dentro. E no final das contas, os camaradas já estavam tendo raiva dela, porque ela começou a tirar 10 também. E depois eu fiz isso aí que vocês fazem hoje. Comecei a estudar com ela. Aí, Tati, dá uma moralzinha aí, né? Dá uma moralzinha aí. Sabe por quê? Ela superou a si mesma. Eu superei a mim mesmo. Quando eu estudava, eu nunca fui bom em matemática. Eu fiz um curso de nível superior que só é conta. Superei a mim mesmo. Obrigado pela oração de vocês.
A minha formatura é sexta-feira, dia 2. Glória a Deus por isso. Deixa eu deixar claro para vocês o seguinte. Eu estava conversando com a Mariane. Eu comecei a fazer o curso, a faculdade, no momento mais difícil da minha vida. No momento mais difícil da minha vida, eu comecei a fazer a faculdade. Eu estava com 1 ano que eu tinha separado e divorciado da mãe dos meus filhos. Estava morando sozinho e trabalhando. Apareceu a oportunidade para a faculdade. Se fosse qualquer homem comum, qualquer homem normal, que não tivesse Deus, é claro, ele teria feito tudo menos voltado a estudar. Ah, mas pastor, eu conheço alguém que fez isso. Glória a Deus pela vida dele. Eu estou dizendo para você algo que eu vivi, que se fosse por mim mesmo, não aconteceria. Um camarada que gostava de farra, gostava de balada, gostava de zoar, gostava de bagunça, quando se viu no momento em que ele podia fazer tudo isso, sozinho, sem ninguém para pegar no pé dele, ele focou numa coisa: vou estudar. Jovem, vou estudar. Pega essa frase: vou estudar. Vou estudar. O tio Célio estava com 35 anos na época. Não, perdão, 37. 5 anos eu fiz o curso. Estava com 37. Terminou lá no ano passado, caminhando para os 43. Não estou velho, mas terminei o curso. Superei a mim mesmo. Pastor, e a sua família? Eu fiz a besteirada toda que eu fiz. Não fui pedir ajuda de irmão nenhum. Minha mãe até tentou me ajudar, mas chegou uma hora que eu falei assim: mãe, vive a vidinha da senhora na paz, deixa eu viver a minha também tranquilo. Pastor, o senhor brigou com a sua mãe? Não, filho, é cada um no seu quadrado. Filho adulto tem que tomar vergonha na cara e viver a sua vida, parar de perturbar o juízo da mãe. Parar de perturbar o juízo da mãe. Arrumou as banzeiradas? Deu ruim? Se vira. Mamãe, ó, fica aqui no cantinho da senhora, que Celinho vai para cá pro cantinho dele. Celinho já está com 37 anos, já sabe se virar. Glória a Deus pela minha vida, que na minha infância, com 10 anos, eu comecei a aprender a lavar minha roupa. Com 12 anos já sabia fazer comida. Hoje o que você quiser comer na minha casa eu faço, é só ir lá me visitar. Não, mas espera aí, é uma família por final de semana, calma, não é todo mundo uma vez só não, a casa é pequena. A casa é pequena. Eu faço, rabada também faço, mocotó também faço. Também faço. Ei, sabe por quê? Eu não nasci para competir com os outros. Eu nasci para superar a mim mesmo. Eu nasci para superar a mim mesmo. Pastor, mas o senhor não sofreu nenhuma tentação, nenhuma pressão, nenhuma coisa aqui? Vamos, Lucas, para a gente encerrar. Paulo, quando ele descreve a guerra que existia nele, em Romanos 7, 23, ele diz: existe uma lei em mim, que é a lei que atua nos meus membros, que quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço, mas o mal que habita em mim, esse eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte, miserável homem que sou? Então Paulo, ele descreve que a luta dele não era contra as pessoas, era ele mesmo lutando contra si mesmo. Aí ele faz a declaração mais linda que eu já vi na minha vida: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, o campo de batalha do ser humano é a mente, mas o campo de batalha dele estava protegido, que ele fala assim, ó: com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. A carne nunca vai querer te levar para o ambiente chamado graça.
a carne vai sempre querer te levar para um ambiente chamado desgraça. Mas se você tiver com a sua mente revestida, com a sua mente bem trabalhada na lei de Deus, quando eu falo na lei de Deus, não são aquelas leis que a gente sabe que existem, é a palavra. Quando Jesus fala assim, ó, um novo mandamento, uma nova lei, uma nova ordem vos dou. E qual é essa ordem? É primeiro que a gente ame a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como? Fique de pé. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Gera expectativa para a segunda parte. Essa primeira parte, ela nos mostra quem somos em Cristo. Essa primeira parte nos mostra quem somos em Cristo. O que Cristo fez por nós. O que Deus fez por nós através de Cristo. Então nós, nessa primeira parte, aprendemos o seguinte: como está a nossa vida agora? Como a gente deve viver a nossa vida agora? Ou seja, como eu tenho que viver a minha vida agora? Você vive a sua. Não vou me meter na sua vida. Você vive a sua vida. Eu preciso entender que a minha vida, ela tem um governo, e esse governo não é terreno, muito menos humano, é do céu. Pode subir o ministério de louvor, pode começar a ficar à vontade. A minha vida, ela tem um governo, e esse governo é do céu. E aproveitando essa oportunidade, querido, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, diante de toda essa palavra, que glória a Deus não é humana, ainda bem que eu não estudei ela a fundo, mas o Senhor revelou ao meu espírito hoje à tarde. Então eu logo entendo, não foi vontade minha ministrar, foi vontade do Espírito, então eu obedeço ao Espírito. Eu quero perguntar para você nessa noite, se você quer entregar a sua vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que te guarda desde o ventre da sua mãe, como assim me guardou, eu quero que você faça um único gesto, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem um irmão ali atrás, Deus te abençoe, querido. Zé Augusto, dá um abraço nele. Antônio, abraça ele aí. Pergunta o nome dele para mim. Tem mais alguém? Eu quero encorajar você, querido, a acreditar nesse Deus que faz coisas extraordinárias pela vida do homem, pela vida da mulher. Tem mais alguém que queira fazer isso, entregar a sua vida para Jesus? Aproveite essa oportunidade que você está tendo, porque Deus é bom. Deus é bom. Pastor, mas a minha vida é boa. Aí não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para você. Esse é o momento. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, assim como fez na minha. Qual o nome dele, Augusto? Oi? Gonçalo. Deus te abençoe, Gonçalo. Conta comigo. Tamo junto, tá? Envolvidos agora até o osso na missão do Cordeiro, tá? Esse é um dia de festa no céu, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Então você, Gonçalo, está promovendo uma festa no céu agora. Você não vê, mas existe, porque a Bíblia assim diz. Amém? Então glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida das pessoas que nos honram com a sua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Não consigo ir além do teu